Olá! Nesta aula vamos conhecer a diferença entre o salvar e o salvar com. Então, para isso eu já deixei aberto a minha janela do Word 2016 e aqui eu vou criar um documento novo. Então aqui na minha área de edição eu vou digitar exemplo 1. Então agora para mim salvar eu vou lá na guia arquivo e aqui na barra lateral nós temos duas opções, o salvar e o salvar como. Nesse primeiro momento, quando você acaba de criar o documento, você pode utilizar qualquer uma dessas duas opções, que vai ser idêntica. Então, se eu clicar tanto em salvar como em salvar como, ele vai me dar essa janela para mim escolher o local. Então, eu vou em procurar. Ele abre na pasta documentos. Eu simplesmente coloco o nome para o arquivo e clico em salvar. Então, aqui eu vou colocar o nome de texto 1. E cliquei aqui no botão salvar. Então pode notar lá na barra de título que ele mantém esse nome que eu dei, ó, texto 1. Então aqui a gente salvou esse documento. Eu vou fechar ele, ó. Vou abrir o explorador de arquivos e a pasta documentos. Então note que ele está aqui, ó, eu vou abrir ele novamente. Então está aqui o documento que eu acabei de criar. Então vamos supor que eu fiz uma alteração nesse documento. Então vamos lá, eu vou dar um Enter e digitar exemplo 2. Então eu fiz uma alteração e eu quero salvar essa alteração agora. Então eu quero que esse texto que eu criei, na hora que eu abrir ele novamente, ele mantenha essa alteração aqui. Então para isso, eu uso a opção salvar da guia arquivo. Ó. Cliquei em salvar, o que acontece? Aparentemente não aconteceu nada. Pode ver que ele não me deu aquela janela para escolher um local. O que aconteceu? Ele simplesmente salvou essa alteração aqui no documento que eu já havia salvo. Ó, eu vou fechar, vou abrir novamente e está aqui o documento, ó, com aquela alteração que eu fiz. Então vamos supor que eu preciso fazer outra alteração. Só que nesse caso, eu preciso do documento com essas duas alterações aqui e eu preciso de outro documento que tem as três alterações. Então, um documento só vai ter o exemplo 1 e o exemplo 2 e o outro documento vai ter as três opções. Então, aqui nesse caso, eu utilizo o salvar como. Então, vamos lá, ó, clicando em arquivo. Clicando na opção salvar como, note que agora ele me deu a opção de eu escolher o local que eu quero salvar. Então, eu vou clicar em procurar. Aí ele abre o explorador de arquivos, na pasta documentos. Então, ó, pode notar aqui, ó, que o texto 1 já está salvo aqui. Então, ó, eu posso colocar outro nome. No caso, ó, eu vou colocar texto 2. E vou clicar em salvar. Então, olha lá na barra de título. Agora nós não estamos mais no texto 1. Estamos aberto aqui, ó, o texto 2. Eu vou fechar. E olha aqui na pasta documentos. Eu tenho o primeiro texto e esse último que eu salvei. Eu vou abrir os dois para mostrar a diferença. Abri o texto 1, eu vou colocar ele aqui na lateral esquerda. E vou abrir o texto 2. Vou colocar ele na lateral direita. Então aqui está, ó, o texto 1, ele tem o exemplo 1 e o exemplo 2 digitado. O texto 2, ele tem o exemplo 1, o exemplo 2 e o exemplo 3. Então aqui, ó, no texto 2, a opção salvar como me permitiu criar um novo documento com uma alteração a mais que tem lá no texto 1. Se eu clicasse em salvar, quando eu digitei o exemplo 3, ele simplesmente ia salvar aqui, ó, o exemplo 3 no documento texto 1. Como eu utilizei o salvar como, ele me permitiu que eu criasse um documento novo com as três alterações e preservasse o primeiro documento que só tem essas duas alterações. Então essa é a diferença entre o salvar e o salvar como. E assim nós chegamos ao fim de mais uma aula desse poderoso editor de textos. Espero que tenham entendido a diferença entre o salvar e o salvar como. Se não entendeu, pode rever a aula novamente
Espero vocês na próxima aula. Até lá!